Meus amigos, o preço do barril do petróleo está despencando, despencou violentamente de ontem para hoje. Hoje, a OPEP e os países produtores árabes de petróleo mais a Rússia reuniram-se para entrar num acordo de reduzir a extração do petróleo. Sim, para que haja menos petróleo no mercado, nas refinarias, portanto, menos produtos derivados do petróleo e daí o preço suba um pouco, ou pelo menos pare de cair tanto. O fato é que, pela lei do mercado, quanto maior a oferta, menor o preço, ou quanto menor a oferta, maior o preço. Isso é uma lei que não foi escrita por ninguém, ela é ditada pelo próprio mercado. Se este mouse for muito procurado no mundo todo e houver pouca produção dele, seu preço evidentemente subirá. Agora, se as lojas tiverem estoques e mais estoques desse mesmo produto e ninguém o quiser, é claro que o preço despenca. É o que está acontecendo com o petróleo. Muito petróleo no mundo, muita oferta de petróleo para suprir tanta demanda. Quer dizer, a demanda por petróleo é gigantesca. Toda e qualquer indústria depende do petróleo e do derivado do petróleo. Pois bem, acontece que há tanto petróleo nesse mundo que nem mesmo a indústria mundial, que precisa de plástico e outros derivados do petróleo, como gasolina, gás e tudo mais, não consegue suprir, não consegue, digamos, consumir esse montante. Portanto, há muita sobra de petróleo, há de fato muito petróleo e o preço está despencando. O que a OPEP quis, em acordo com a Rússia, parar, bloquear a produção do petróleo, diminuí-la. Assim, evidentemente, diminuiria o fluxo de navios petroleiros pelo mundo e diminuiria também os produtos derivados do petróleo para a indústria. Uma forma de garantir que o preço subisse ou se mantivesse pelo menos nos patamares da semana passada ou retrasada. Acontece que, como a Rússia tem petróleo sobrando mais do que ninguém, disse não. Ela quer que cada um continue produzindo extraindo o seu petróleo ou não, da forma que bem entender. Ela continuará oferecendo petróleo no mercado, ainda que a um preço muito baixo. Perdão, desculpem, não é a formiguinha, é outra coisa. Bem, o que nós podemos entender desta notícia de hoje? Vejam, a notícia é realmente muito preocupante para a indústria. A matéria saiu na Infobae agora há pouco e diz o seguinte: a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e a Rússia, o seu principal aliado, não chegaram a um acordo na sexta-feira para cortar a produção e impedir a queda nos preços do petróleo afetados pela nova epidemia de formiguinha. Depois de ouvir a notícia, o petróleo caiu mais de 10% após uma abertura dos mercados pelo coronavírus. A partir de 1º de abril, levando em conta a decisão tomada hoje, nenhum país, nem a OPEP, nem a OPEP+, é obrigado a reduzir a produção, disse a jornalistas o ministro da Energia da Rússia, Alexandre Novak, depois de longas negociações em Viena. Durante essas reuniões, a Rússia rejeitou a oferta da OPEP de cortar 1,5 milhões adicionais de barris por dia até o final de 2020. O bloqueio das discussões, analisado febrilmente pelos mercados, afundou os preços do petróleo. O barril Brent do Mar do Norte foi cotado a 45,32 dólares em Londres, 9,24% a menos do que na quinta-feira, no fechamento, que valia 45,28, o preço mais baixo desde junho de 2017. O WTI de referência dos Estados Unidos vendeu a 41 dólares e 24 centavos por barril, 10,20% a menos do que no dia anterior. Bem, essa notícia é sim preocupante porque
os países exportadores de petróleo tentam manter uma economia quase que toda sustentada pelo preço do petróleo. O petróleo, por exemplo, dita o preço das ações. O petróleo está infiltrado em toda a produção humana hoje, toda a indústria, inclusive, ou principalmente, na agroindústria, porque toda a agroindústria é movimentada porque grandes máquinas trabalham com óleo diesel, com querosene, com petróleo, com gasolina, ou seja lá o que for. Até o produto mais básico do mercado, uma pasta de dente, uma escova dental e assim por diante. Tudo leva o petróleo. O mundo inteiro consome o petróleo. Agora vamos fazer um parênteses, voltar ao começo dos anos 70, na famosa crise do petróleo, isso no século XX. Ali foi criado o maior esquema ou a maior mentira de todos os tempos na área econômica. Criou-se a ideia de que o petróleo acabaria. O petróleo vai acabar logo amanhã. Daqui a pouco acaba. É um bem esgotável. E está no fim. Pois é, dos anos 70 para cá são mais de 40 anos e o petróleo não acabou. Pelo contrário, existe hoje super oferta de petróleo no mundo. Lembram a historinha do mouse? Pois é, existe super oferta de petróleo no mundo porque é um recurso, um bem natural renovável e a imprensa, ou melhor, a indústria ou os grandes investidores sempre proibiram que a ciência testasse esse fato. Existe no mundo tanto petróleo quanto água e nunca acabará. Portanto, essa falsa economia criada nos anos 70 tende a ruir. O preço do barril do petróleo tende a cair. Evidente que não cairá, não será tão barato quanto uma garrafa de água mineral, porque existe um custo para extrair o petróleo, para transportá-lo e para transformá-lo em inúmeros derivados, claro, e a indústria terá que ganhar por esses investimentos. Acontece que o petróleo, por ser tão abundante, tão farto no mundo todo, não interessaria tanto a investidores, a correntistas, a investidores na Bolsa de Valores, por exemplo, se o preço fosse condizente à sua oferta. Toda a economia mudará se o preço do petróleo daqui por diante for real. Com todo o custo de extração e transformação do petróleo, pela sua abundância, ele ainda assim seria barato. É claro que revolucionaria todos os mercados. E é isso que os produtores de petróleo estão assustados. Não dá para fazer isso numa tacada só. E não dá mais para inventar aquela velha história de que o petróleo vai acabar, porque ninguém mais acredita nessa balela. O petróleo é farto no mundo todo. Acontece que em alguns lugares existe menos petróleo ou de mais difícil extração, como por exemplo no leste europeu. Portanto, o petróleo daquela região é um pouco mais caro. A demanda é suprida por importações de outras áreas onde o petróleo é superabundante. E aí, meus amigos, o mercado acaba ele se autorregulando e se equilibrando, mas sempre nessa perspectiva. Muita oferta. Portanto, o petróleo tem sim que ter um preço diferente do que é praticado hoje. Bem, acontece o seguinte, toda essa notícia tem dois vieses. O primeiro é do interesse russo, que está vendo a sua economia em perspectiva, daqui a pouco, de quebradeira, porque os Estados Unidos estão pegando pesado nos embargos contra a Rússia. Por quê? Porque a Rússia, infelizmente, apoia ditadores como Bashar al-Assad, Nicolás Maduro, as máfias do tráfico humano, o tráfico internacional de drogas e assim por diante. É preciso acabar com os governantes párias da Rússia. E para isso, sim, é preciso mexer na economia russa. Bem, a Rússia, como resposta a isso, quer despejar petróleo a preço de banana, para quebrar a indústria americana, pensa Putin, ou também de quebrar os árabes. É um jogo. O outro viés é ideológico.
Imaginem o senhor e a senhora que levaram aquele filho bem comportado, um filho bacana, uma filha bacana para a universidade e receberam de volta, algum tempo depois, um rapaz com o seguinte discurso: os Estados Unidos criaram todas as guerras do mundo para pegar o petróleo de todo mundo. Pois é triste. Certamente o senhor que cuidou bem do seu filho e da sua filha desde a infância, colocando na catequese, depois vendo o filho integrar uma pastoral da igreja, ou um grupo de jovens, e assim por diante, lá no futuro vê-lo falando tanta besteira. Os Estados Unidos invadiram todos os países do mundo para pegar o petróleo. Acontece que a história não é exatamente essa. Mas como seu filho e a sua filha foi entregue para um professor petista desde o primeiro dia da faculdade, recebendo esse tipo de discurso, acabou repetindo. E tem gente que fala isso há 40 anos. Entrou na universidade, ouviu essa história e está até hoje já caindo de velho e repetindo a mesma besteira. Os Estados Unidos querem o petróleo de todo mundo. Não é verdade. Os Estados Unidos, se quisesse o petróleo de todo mundo, seria para fechar os poços e não para lucrar com eles. Porque os Estados Unidos não sabem o que fazer com o seu próprio petróleo. É petróleo demais e o preço vai despencar. Então vamos parar com essa história de que os Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela. O que os Estados Unidos querem da Venezuela é que ela cresça e faça negócios com os Estados Unidos. Que o venezuelano tenha dinheiro para gastar em Miami, comprar produtos americanos. Esse é o modus operandi americano. Ele quer que o seu aliado cresça para gastar lá em Hollywood, em Miami, em Manhattan, enfim. Petróleo não vai acabar não, meu povo. Até depois.